Chegamos ao 12º estudo do nosso guia, com uma mensagem que vale a pena compartilhar. E vamos considerar neste estudo um dos livros mais temidos da Bíblia. Algumas pessoas até evitam ler este livro, o livro do Apocalipse. E a maioria dos pregadores, e até bons pregadores, quando chegam no livro do Apocalipse, não conseguem fazer suas mensagens por não entenderem o que este livro está dizendo. Outros evitam falar sobre suas profecias por falta de compreensão dos seus significados. São muitos símbolos. Quando os pregadores não acham significado para estes símbolos, eles preferem abandonar o livro do Apocalipse. Mas nós já começaremos aqui com o Apocalipse 14, versos 6 e 7, que é o nosso verso principal. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Quando nós lemos o primeiro capítulo do livro de Apocalipse, nós descobrimos que o Apocalipse é uma revelação que Deus deu ao seu Filho Jesus, e este deu ao anjo, e o anjo anunciou a João as coisas que de fato iriam acontecer. Neste sentido, Jesus é o personagem central do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse também é o livro do Evangelho, da Boa Notícia. E o Evangelho é a maravilhosa notícia que Jesus, em sua vida, morte e ressurreição, venceu os principados e poderes do inferno. A essência do Evangelho é Jesus. Ele morreu por nós e agora vive por nós. Ele veio uma vez para nos libertar da punição, do poder do pecado, e voltará para nos libertar da presença do pecado. De fato, o livro do Apocalipse é a mensagem de Deus para a nossa geração. E é imprescindível que conheçamos a mensagem específica que Deus tem para os últimos dias. Quando lemos a segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 12, vimos que Pedro usou uma expressão para falar sobre a mensagem na sua geração. Pedro chama esta mensagem de a verdade presente. E de acordo com 2 Pedro 1, versos 16 a 21, qual era a mensagem da verdade presente proclamada por Pedro e pelos discípulos? De acordo com o texto, a mensagem de eterna importância para o primeiro século era a de que Cristo tinha vindo a primeira vez. E o fato de saber que Cristo havia vindo a primeira vez dava força e esperança para o cumprimento da promessa da segunda vinda. O livro do Apocalipse, ele tem um foco para o tempo do fim. Embora falem de sua segunda vinda, essa não é sua ênfase principal. Contudo, o foco do livro do Apocalipse é o clímax do conflito dos séculos. Cada uma das principais profecias desse livro termina na gloriosa segunda vinda do nosso Senhor Jesus. Quando nós lemos Apocalipse 1, 7, 11, 15, 14, 14 a 20, 19, 11 a 18, qual é a conclusão semelhante que podemos chegar dessas passagens? As passagens tratam, todas elas, do mesmo tema. E qual é este tema? A segunda vinda de Cristo em glória. Disse antes que o Apocalipse ele tem uma mensagem para o tempo do fim. E qual é esta mensagem? O epicentro do Apocalipse é o capítulo 14, de suma importância para o povo de Deus nos últimos dias da história. Ele revela a mensagem de Deus para os últimos dias. Essa mensagem do tempo do fim é crucial para os fiéis e para toda a humanidade. O Apocalipse é um livro repleto de símbolos. E qual simbolismo foi usado em Apocalipse 14, 14 a 20 para retratar o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo?
Quando nós lemos o texto e analisamos, nós chegamos à conclusão que este simbolismo é a colheita de grãos e de uva. Meus queridos amigos, colheita significa ceifa. A ceifa é usada na Bíblia para simbolizar o retorno de Cristo. Em Mateus 13, versos 37 a 43, nós vimos isso também em Marcos 4, verso 29. Em Apocalipse 14, a ceifa de grãos maduros representa a redenção dos justos e a colheita de uvas maduras representa a destruição dos ímpios. Apocalipse 14, 6 a 12 contém uma mensagem urgente para os últimos dias que prepara as pessoas para a ceifa da terra. E nós somos convidados a uma compreensão mais plena da verdade. A mensagem do Apocalipse para os últimos dias apresenta Jesus na plenitude de sua graça salvífica para a humanidade. Apocalipse 14, verso 6, é um solene apelo a temer ou reverenciar a Deus em tudo o que fazemos, a respeitar seus mandamentos e obedecer a sua lei à luz do juízo de Deus. Apocalipse 14, verso 7. Temer a Deus tem a ver com o que pensamos. A Bíblia diz em Apocalipse 12, verso 17, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Lendo Eclesiastes 12, 13, 14 e 1 Coríntios 6, 9 e 20, o que significa temer a Deus e dar-lhe glória? Chegamos à conclusão que é obedecer os seus mandamentos. O livro de Apocalipse apresenta ainda um apelo final de Deus. Quando lemos em Apocalipse 18, versos 2 e 4, nós vimos uma mensagem imprescindível para todos aqueles que amam o Senhor Jesus e querem estar alertas para o tempo do fim, a situação, a importância da nossa decisão de estarmos ao lado de Deus na adoração ao Senhor neste grande conflito. No Apocalipse, o termo Babilônia representa um falso sistema religioso fundamentado em obras humanas, tradições de homens e falsas doutrinas. Fujam disso. Esse termo exalta o ser humano e a sua justiça própria acima de Jesus e sua vida sem pecado. A mensagem de Deus para os últimos dias deste planeta agonizante é a verdade de Jesus e de sua justiça. Esta mensagem ecoa o apelo do céu. Caiu, caiu, a grande Babilônia. Retirai-vos dela, povo meu. Apocalipse 18, 2 e 4. Deus, através da sua mensagem, nos chama para, nesses últimos dias, decidirmos adorá-lo em espírito e em verdade e entregar nossas vidas em suas mãos.